Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria nós estamos reunidos aqui nessa noite, como acontece todos os domingos, às 19 horas. O nosso propósito é de cultuarmos a Deus, meditarmos a sua santa palavra, de buscarmos nele o nosso socorro. Eu quero meditar com vocês na palavra de Deus e quero ler um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Quero fazer uma breve meditação aqui na palavra de Deus com vocês, nesse texto que ele é 18. É um texto maravilhoso que eu encontro aqui na palavra de Deus e que fala profundamente ao meu coração, e eu espero que fale ao seu coração nessa noite também. Acharam aí? Está escrito. O título desse texto é O Vaso do Oleiro. A impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à cidade do oleiro, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Viram que texto maravilhoso, interessante, que experiência tremenda foi vivida aqui pelo profeta Jeremias. Veja que Deus o levou para que ele tivesse uma experiência marcante lá na casa do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é aquele que trabalha o barro. E com as mãos ele modela o barro e ele faz vários vasos. É uma coisa assim realmente interessantíssima, né? E existem algumas pessoas que elas recebem, isso é uma dádiva de Deus, elas recebem uma habilidade assim tremenda para trabalhar o barro, né? E fazer aquelas peças especiais, criar aqueles vasos maravilhosos. Existem outros que recebem de Deus a habilidade de trabalhar o ferro, o vidro, né? E tantas outras coisas. Mas aqui o Jeremias foi levado à casa do oleiro. E chegando lá, Deus mandou ele olhar o que estava acontecendo. E o oleiro estava lá fazendo os vasos. E aí, em um determinado momento, o vaso se quebrou. E aí, o que aconteceu? O oleiro pegou o vaso quebrado e ele refez o vaso. Ele reconstruiu o vaso.
ele fez o vaso de ouro. E aí Deus disse para o profeta Jeremias: vocês, ó casa de Israel, estão nas minhas mãos como o barro está nas mãos do oleiro, como o vaso está nas mãos do oleiro. E assim como o oleiro, ele pode transformar o vaso quebrado, eu posso transformar vocês também. Posso moldar vocês também. Posso fazer de vocês completamente novos. Esta era a mensagem que Deus estava transmitindo. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, meus amigos que estão aqui, e os que nos assistem pela internet, que é isso que Deus faz. Ele trabalha na vida da gente e ele nos refaz. Às vezes, esse refazer de Deus na vida da gente, ele é doloroso, né? Porque ele quebra o vaso. E às vezes quando a gente é quebrado, a própria palavra quebrado, né? Ela é pesada, né? E às vezes a gente é quebrado, quebrantado. Eu me lembro que logo quando eu me converti, eu tinha um colega e a gente sempre estava orando juntos, e eu me lembro muito da oração que ele fazia. Eu achava bonita a oração dele. Era interessante o pedido que ele fazia para Deus naquele momento ali de oração. Ele dizia assim para Deus: Senhor, passa na minha vida como um trator. Me quebra, Senhor, me quebranta, né? E me transforma. Essa era a oração dele. O que ele estava pedindo? Ele estava pedindo para Deus vir na vida dele e mudar o que precisasse mudar. E transformar o que ele pudesse transformar. E eu pergunto, será que existem coisas na vida da gente que precisam ser mudadas, transformadas? Eu digo para você que sim. Qual deve ser o nosso objetivo aqui nessa vida? É chegarmos a ser como Jesus foi. É chegarmos à estatura do varão perfeito. Chegarmos a ser como Jesus era. E a pergunta é: será que eu já estou parecido com Jesus? Será que você hoje já está parecido com Jesus? Quando eu estou falando de parecido com Jesus, eu não estou me referindo à aparência física. Quer dizer que fisicamente não dá mesmo, né? Nós somos, cada um tem uma aparência, mas no caráter, na vida, né? Quando uma pessoa ela se converte de fato a Deus, a Jesus, à medida que Deus vai trabalhando na vida dela, sabe o que acontece? Ela se torna parecida com Jesus. Ela passa a ter o perfume de Cristo. Vocês sabem por que os servos de Jesus eles foram chamados de cristãos? Essa palavra cristãos, sabe o que significa? Significa assim, cristos pequenos. É que eles diziam o seguinte, que eles olhavam que aquelas pessoas que começavam a seguir o Senhor Jesus, elas se tornavam cristos, elas se tornavam parecidas com Cristo. Elas se tornavam os cristos pequenos. Por isso eles apelidaram de cristãos. A princípio era uma palavra para zombar, né? E vingou pegando. Né? Hoje o maior orgulho é a gente poder dizer: eu sou cristão. Eu sou parecido com Jesus. Eu sou
seguidor de Jesus, eu faço parte desse grupo que segue ao Senhor Jesus com todo o coração e com toda a alma. Você sabe que Jesus Cristo, ele teve 12 discípulos. Teve mais, na verdade, mas os mais chegados eram os 12. Desses 12, um traiu, que foi o Judas. Ficaram 11. Né? E esses 11 discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus, eles acordavam com Jesus, eles iam dormir com Jesus, eles passavam o dia inteiro com Jesus, eles ouviam todos os ensinamentos de Jesus. Naquela época, as viagens que eram feitas de cidade para cidade eram feitas a pé. Né? Eles saíam andando de uma cidade para outra, e Jesus andou muito. E nessas caminhadas que ele fazia, ele ia com aqueles homens ensinando. Aí o que aconteceu com aqueles discípulos de Jesus? Com os ensinamentos de Jesus, com o que eles viram em Jesus, com o que Jesus fez na vida deles, sabe o que aconteceu? Eles se tornaram parecidos com Jesus, iguais a Jesus. Inclusive, você vai ver, se você ler lá o livro de Atos dos Apóstolos, quando começaram a perseguir os cristãos, perseguir os apóstolos por estarem pregando o Evangelho, quando as autoridades elas ouviam aqueles apóstolos dando o seu testemunho, eles ficavam impressionados. Eles diziam assim: como é que pode um homem como esse ali, um pescador, né, um homem simples, agir e falar da forma como eles estão falando? Eles ficaram impressionados. E aí, quando eles viam, por exemplo, Pedro pregando, falando lá, sabe qual era a conclusão que eles chegavam? Ele esteve com Jesus. Ele andou com Jesus. Ele aprendeu com Jesus. E foi realmente o que aconteceu com aqueles 12 homens e com os outros discípulos e com a igreja que se formou como um resultado da pregação do Evangelho. Então, o que acontece? Há então um processo que Deus ele opera na vida dos seus seguidores, que a gente chama de transformação, de modelação. Né? É o que o oleiro aqui faz com o barro. Você vê todos esses homens aí que foram seguidores do Senhor Jesus, outrora eles tiveram uma outra vida, um outro pensamento, seguiram outros caminhos, mas ao encontrarem-se com o Senhor Jesus, se tornaram parecidos com ele. Foi formado neles o caráter de Cristo. E há uma história aqui na palavra de Deus que ela é maravilhosa. Viu, marido? Eu me encanto com essa história, que é a história daquele homem chamado Zaqueu. É interessante por muitos aspectos. O Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, ele era um homem baixo. Mas ele era um homem rico. Ele era um homem lá na sua cidade que ocupava uma posição de coletor de impostos. Então, por isso ele era uma pessoa bem colocada. Só que ele tinha um grande problema. Ele era desonesto. Ele era injusto. Ele cobrava além do que
deveria cobrar. E ele era, por causa disso, considerado um grande pecador. E era mesmo. A gente costuma, inclusive, chamá-lo de ladrão. Ele era, então, um homem de vida errada. Seu caráter estava deturpado. Apesar de ser um homem importante da cidade, era um homem de vida corrompida. O mal tinha tomado conta da sua vida. Mas olha o que aconteceu com esse Zaqueu. Ele queria ver Jesus. E um dia Jesus foi passar lá na cidade dele. E o Zaqueu saiu de casa para ver Jesus. E como ele era de pequena estatura, e tinha uma multidão lá na rua querendo ver Jesus também, o que ele fez? Ele subiu numa árvore e ficou lá em cima daquela árvore, esperando Jesus passar para ele ver Jesus. E de repente lá se vê Jesus caminhando, cercado por uma multidão, e quando Jesus passa debaixo da árvore onde Zaqueu estava, Jesus parou, Jesus olhou para cima, e aí Jesus disse assim: Zaqueu, disse o nome dele, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. E a Bíblia diz que o Zaqueu desceu com alegria, e com alegria ele recebeu Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando Jesus entra na casa da gente, quando Jesus entra na vida da gente, de verdade, sabe o que acontece com a gente? A gente muda, a gente se quebranta, a gente se transforma, a gente se renova, a gente se arrepende dos pecados. Só a presença de Jesus na casa da gente já opera essas mudanças tremendas na vida da gente. Pois Jesus entrou na casa de Zaqueu, e aí Jesus assentou-se à mesa para comer junto com Zaqueu. E enquanto Jesus comia ali junto com Zaqueu, os outros que estavam lá ao redor, os vizinhos do Zaqueu, eles estavam lá de longe olhando e estavam escandalizados. E eles pensavam assim e diziam: será que esse Jesus aí, ele não sabe quem é esse Zaqueu? Porque esse Zaqueu é corrupto, é ladrão, é um homem de vida errada. Como é que Jesus entra na casa desse Zaqueu e ainda se assenta na mesa junto com ele e come? E para um judeu isso aí é a pior coisa. Você só senta na mesa e come com uma pessoa que é seu profundo amigo. Você não pode ser amigo de um ladrão, de um pecador, de um bandido. Mas o pensamento deles, né? E aí, sabe o que foi que Jesus Cristo disse? E eu quero que você entenda o seguinte: que nisso tudo, o que era que estava acontecendo? Jesus estava trabalhando na vida daquele homem para transformá-lo, para mudá-lo, para trazê-lo para uma nova vida. Então o que Jesus disse? Jesus ele disse assim: o Filho do Homem veio ao mundo, foi para buscar e salvar o perdido. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: os sãos, eles não precisam de médicos, mas os doentes sim. Eu vim para esses. Eu vim para curar os doentes que precisam de médicos. E no caso, o Zaqueu era um desses. E isso tudo era Jesus trabalhando na vida
do Zaqueu, do caráter dele. E note, depois disso tudo, de ouvir todos esses pensamentos e de ouvir a própria palavra do Senhor Jesus, sabe o que foi que aconteceu com o Zaqueu? Você sabe o que aconteceu com o Zaqueu, Maria? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu de ter enganado as pessoas. Ele se arrependeu de ter roubado. Ele se arrependeu da sua corrupção. Ele se arrependeu da sua vida tortuosa. E aí ele se achega a Jesus e diz para Jesus assim: Mestre, Senhor, se eu tenho roubado, enganado as pessoas, hoje eu me arrependo. E tudo o que eu tenho roubado dessas pessoas eu vou devolver 4 vezes mais. O que aconteceu ali? O homem se converteu. O homem experimentou um quebrantamento. O homem experimentou uma transformação, uma mudança. E sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Jesus se alegrou e ele disse: hoje entrou salvação nesta casa. Amém. Glória a Deus. Porque aquele pecador se arrependeu. E aí eu quero dizer para você, o que Jesus fez na vida daquele homem pecador é o que ele quer fazer na vida de todos nós, de todos os homens. Ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Ele veio para criar em nós a sua imagem e semelhança. Ele veio para nos fazer parecidos com Ele. E eu pergunto para você, como é que está aí sua vida, hein? Você está parecido com Jesus? Quero dizer para vocês, olha, tem gente que está mais parecido com o diabo, com os demônios, do que com qualquer outra coisa. Tem gente que quando abre a sua boca para falar, chega a dói os ouvidos por aquilo que sai de dentro. Às vezes não são nem só palavrões, que já são coisas nojentas e horríveis de se ouvir, mas muitas vezes negativismo, pessimismo, ódio, inveja, sai de dentro das pessoas tanta coisa ruim, e Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e às vezes o coração das pessoas está assim, todo azedo, apodrecido, cheio de tantas coisas ruins, e quando elas falam, chega a doer os ouvidos que ouvem. Mas eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo é aquele que pode mudar. Então eu quero falar ao seu coração, você que me ouve aí em qualquer lugar, vocês que estão aqui presencialmente, analise a sua vida, como é que está? Como tem sido os seus passos? Como tem sido a sua vida? O que você tem ouvido? O que você tem falado? Por onde você tem andado? Como você tem se comportado? Eu pergunto, você é cristão? Você está parecido com Jesus Cristo? Ou você está a cada dia, cada vez mais longe, mais distante, mais diferente de Jesus Cristo? E aí eu quero dizer para você, nessa noite, aqui nesse lugar, se arrependa. Quero dizer a você, nessa noite aqui nesse lugar, faça como aquele meu colega que orou e disse:
passa na minha vida, Senhor, como um trator que me transporta. Toma a minha vida em tuas mãos e me quebra como um vaso, me faz de novo, me faz novo. Sabe essa canção? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Logo que eu cheguei na igreja, essa foi uma das primeiras canções que eu aprendi a cantar. E ao longo de toda essa minha jornada de fé, essa é uma música que eu nunca deixei de cantar. Até hoje ainda canto. E é isso que Deus é. Nós nos colocamos nas suas mãos como um vaso para sermos quebrados e refeitos e transformados. E eu quero dizer para você, Deus é poderoso para fazer isso. Quero dizer a todos que me ouvem neste momento que por mais pecadores que sejam, tenhamos sido, por mais que tenhamos caminhado por caminhos tortuosos, o Senhor Jesus, Ele pode nos quebrar e fazer isso. Então, o que eu estou dizendo a todos vocês é que essa noite você tem a oportunidade de se renovar, de se refazer. Você tem a oportunidade de, como Zaqueu, mudar de vida. E a pessoa, que coisa maravilhosa. Quantas pessoas às vezes estão pensando ali que elas não têm jeito, não têm mais esperança, não têm mais solução, que elas são pecadoras mesmo, que elas são tortas mesmo, que elas nasceram para isso mesmo, que elas vão para o inferno mesmo, que já está tudo bem. Tem gente que até já se conformou com a ideia de ir para o inferno. Ele já só está esperando um momento. Mas eu digo a você, em Cristo há uma nova vida. Em Cristo nós podemos experimentar uma renovação. Em Cristo nós podemos ser refeitos. Em Cristo, o maior dos pecadores pode se tornar o maior dos santos. Então eu quero dizer a você nessa noite, abra seu coração e deixe Jesus vir e fazer a sua vida a sua obra. Amém? Ouve-se em todos